Se eu tivesse que definir o tarô em poucas palavras, eu diria que ele é uma das ferramentas que o divino deixou para conversar com a gente, seja sobre os assuntos do nosso dia a dia, da nossa vida, no cotidiano, mas também para nos lembrar de quem nós somos, da nossa essência divina, qual é o nosso objetivo aqui nessa vida, o que a gente veio fazer, qual que é a nossa essência de fato. Há um poder muito grande nessas cartas aqui, e quando eu descobri isso, porque foi progressivo, a minha cabeça fez assim, ó, porque, gente, de verdade, geralmente a gente se aproxima do tarô pela possibilidade que ele nos dá de enxergar as coisas com mais clareza, né? Do nosso dia a dia. A gente está tão aqui no nosso plano material que a gente nem tem percepção, às vezes, do quanto ele pode ser contribuição, inclusive sobre a nossa essência mesmo, sobre o divino que há em nós. E se você for parar para pensar, não existe só essa ferramenta aqui. O divino em nós, ele está o tempo todo tentando falar: oi, eu tô aqui. Eu sou você, você sou eu. A gente está aqui por causa disso. A gente veio experienciar essa coisa aqui. Só que às vezes a gente está tão perdido da nossa essência que a gente não percebe esses anúncios sutis. Então, às vezes, o divino pega uma coisa mais palpável e fala assim: quer saber? Vamos conversar com ele por símbolos, por coisas que são visíveis, por cartas que são palpáveis, mas que ao mesmo tempo fazem essa ponte entre o material e algo mais, né? Para quem não me conhece, meu nome é Mayara, eu sou astróloga e taróloga, e me veio a intuição de falar sobre isso aqui. Esse vídeo é mais uma das ferramentas que o divino está usando para te lembrar de quem você é, do seu poder de cocriação. Você é um criador, assim como Deus, né? Nós, em menor escala, é claro, também somos criadores. E uma coisa que traz muita angústia para o nosso coração é quando a gente não coloca em prática esse nosso lado criador, por medo de não dar certo, por estar muito afastado dos nossos propósitos, por não saber exatamente o que a gente quer fazer. E o tarô, quando a gente percebe o quanto ele nos ajuda a entender a nossa vida, porque caso algumas pessoas aí não saibam, eu acredito que se você está nesse vídeo você deve saber, mas só para explicar uma coisa, os arcanos, eles contêm dentro deles ensinamentos ocultos, coisas que não poderiam ser faladas abertamente em determinadas épocas. Então ele traz lições que foram meio que escondidas, né? Hoje em dia a gente já não tem mais essa questão do hermético tão forte, né? Inclusive a minha filosofia de vida é o hermetismo, né? Ele mudou a minha vida, assim como o tarô, e tem uma ligação muito forte uma coisa com a outra. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma das primeiras percepções que eu tive com o tarô e que, assim, na época eu vou confessar que foi um pouco complicado para o meu ego aceitar, mas quando eu vi em profundidade, eu falei: Jesus amado, que ensinamento, que percepção, que legal isso aqui. Foi quando no curso foi dito que depois do mundo a gente volta pro louco. Depois que a gente chegou no mundo, que a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, alcançou sucesso, virou referência naquela área, fez e aconteceu, a gente chega no mundo. Depois disso a gente volta pro louco, só com essa trouxinha aqui nas costas. E aí o meu ego surtou, falou assim: como assim? Eu tenho todo o trabalho de crescer, evoluir, conquistar alguma coisa para depois voltar pro louco? Para depois voltar para trás? E foi um pouquinho difícil para mim entender, mas depois eu percebi que não se anda para trás. A gente tem a impressão de que a gente está andando para trás. Às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás, acha que está evoluindo. Não existe evoluir, porque uma mente que se expande, ela não volta mais. A gente pode cometer erros de novo, nós somos seres humanos, tá tudo bem, mas nunca é igual antes, nunca é com a mesma ignorância de antes, percebe? Então o meu ego, lado sombra da Mayara, tá? Começou a olhar para isso daqui e falou assim: gente, não compensa, eu vou voltar aqui pro louco. E eu subestimei o louco. Só que o louco é o poder do soltar, né? E em astrologia a gente fala muito, né? Tem um tempo de plantar, um tempo de colher. Existe um tempo pro louco. Existe um tempo pra gente pegar tudo na nossa trouxinha aqui, ó, e sair fora. E recomeçar, e se fazer aprendiz novamente. Ele é essa transição entre o máximo que eu cheguei e o que eu preciso fazer para começar de novo, para recomeçar, enfim. Não precisa necessariamente ser nessa ordem, mas o fato de estar colocado nessa ordem me fez perceber isso.
putz, eu chego no meu máximo e depois eu tenho que voltar tudo de novo. Só que eu não entendia que quando a gente volta, a gente não volta igual, né? Parece óbvio falar aqui agora, mas quando eu tive essa percepção, eu entrei em surto. Só que depois, com o tempo, eu fui percebendo uma coisa. Do louco, a gente cai aqui no mago, certo? Mas espera aí, o mago já está com as ferramentas aqui na mesa. Da onde surgiram essas ferramentas? Da onde surgiu essa capacidade de fazer as coisas? Leva só uma trouxinha aqui com ele e dentro dele. A trouxa é a representação, tá, gente? Do simples. Dentro dele já tem todas as ferramentas. Aí você pode falar para mim, Mayara, que clichê isso daí. Calma que tem mais percepções. Para a gente falar sobre isso, primeiro a gente precisa entender que o mago são aspirações. Então, o mago ele é uma junção dos 4 pajens. Esses garotinhos aqui, eles são aspirações também. A gente vai conversar sobre isso no curso de arcanos menores, tá? Eles são o início de tudo. Tem gente que acha que é o AIS que é o início, mas não é. O início é aqui, ó, a aspiração. Tudo começa no campo das ideias, tudo começa no mental, a nossa criação. Tudo que foi criado hoje, para ser criada essa carta, ela foi idealizada antes, né? Antes dela ser materializada. Tudo começa lá no plano das ideias e vem descendo. Tem 2 planos mentais, eu preciso muito explicar isso para você entender, que talvez você já saiba, mas existe espadas, que é a nossa razão, e existe paus, que é a nossa mentalidade transcendental. Então, quando eu falo sobre criar no plano das ideias, eu não estou falando de ficar racionalizando, não, tá? Eu não estou falando de ficar... Porque esse é o maior problema do ser humano, a gente vai chegar lá, né? A gente fica racionalizando demais. É por isso que trava na criação, na cocriação de coisas novas. O paus aqui, ele é o representante da mente transcendental. Essa é que é a mente criadora, é o fogo, tá bem? Tudo isso aqui tá dentro do mago. Espadas também é importante? É. O equilíbrio desses 4 planos, essas aspirações, é que é o necessário para que a gente vire o mago. Que o mago, ele tem a capacidade de transmutar as coisas, de fazer magia, certo? Com essas aspirações. Só que tem um outro ponto. As ferramentas já estão aqui na mesa. Então, ele é uma junção das aspirações dos pajens com as criações nos ases. Lembrando, gente, isso aqui é matéria, inclusive, lá do curso. Os ases, eles vêm depois dos reis, eles vêm depois da realização. Então, aqui é que começa a criação das coisas nos 4 planos, depois do rei, certo? Então, a gente tem as aspirações dos pajens dentro do mago e nós temos os ases aqui nas ferramentas na mesa. O que é a mesa? Essa capacidade de criação nos nossos 4 planos. A gente tem mania de achar que quando tiver tudo certo, aí eu vou fazer. A gente tem mania de querer chegar aqui no mundo, ó. A gente tem medo de errar, a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de não ser aquilo tudo, de não ser aplaudido, de não ser agradável. Né? Porque o mundo é aquela coisa de ser ovacionado, né? De ser bem visto, é sucesso. A gente tem medo desse processo todo que a gente precisa vivenciar para chegar lá no mundo. E quando as pessoas falam, o destino não é o objetivo final, o objetivo é você passar pelo caminho, muito clichê também, né, gente? Mas vem disso daí. A vida, ela acontece aqui nos movimentos. Só que a maior percepção que eu tive eu fiquei triste quando eu descobri que a gente tinha que voltar para o louco. O que eu não percebia é que o louco, ele não está sem nada. O lado luz do louco é esse entendimento de que a gente não precisa de nada quando a gente está em contato com a nossa essência. Aí você pode falar assim para mim, Mayara, a gente precisa dos outros. Gente, os outros também são um produto do nosso relacionamento com a nossa essência. Por que a gente fica procurando tanto no outro? Porque a gente está procurando a gente está procurando relacionamento com a gente mesmo. O que você quer fazer que você acha que é loucura? Você fala assim, isso aqui é loucura. Eu não estou falando de loucura, de realmente fazer coisas loucas, que vão te atrapalhar e vão atrapalhar o outro. Não é nada disso. Eu estou falando sobre aquela vozinha interna que fica falando assim, cara, vamos fazer tal coisa. Aí você começa assim, mas eu não tenho tal ferramenta. Mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Mas eu não tenho o apoio dos outros. Quando você entender que está tudo dentro de você, da sua trouxinha, né, arquetípica, enfim, da sua trouxinha simbológica,
Quando você entender isso, você vai ver que, na verdade, o que vem depois está em relacionamento, está em congruência com o relacionamento que você tem com você mesmo, com você mesma. E aí eu aprendi a fazer perguntas que tem mais a ver com a minha essência, com como eu posso me posicionar para saber utilizar as ferramentas que eu já tenho. O mago, ele tem aqui o símbolo do infinito, né, que a gente fala, em cima da cabeça dele, justamente porque ele tem esse entendimento, ele tem a sabedoria divina dentro de si. Em cima é como que está embaixo, assim na terra como no céu. Tudo é uma ligação, né? É tudo um espelho de tudo que acontece lá fora é o que acontece dentro. Então, se você ajeita as suas ferramentas internas, o que vem depois vai entrando em congruência com tudo que você quer movimentar. Então, às vezes as pessoas ouvem os outros falando sobre cocriação, sobre soltar, sobre, solta que vem. Aí fala assim, como que eu vou soltar? Eu tô numa situação ruim, você não tá vendo e tal. Quando você entende que tudo é dentro para depois ser fora, a sua vida dá uma volta de 180 graus. Você precisa fazer tal coisa? Perceba que as ferramentas já estão dentro de você. Maiara, mas eu não sei se vai ficar perfeito, eu não sei se vai ficar legal. Esse é o lado sombra do mago. O mago tem toda a aspiração aqui dentro dele, ele tem as ferramentas na mesa e por às vezes não saber como movimentar isso, ele sai fora. Ele acaba não dando muito crédito. Por isso que no vídeo do mago eu falei, tudo depende do casal, né, do mago no amor. Por quê? Porque é a movimentação deles que vai fazer toda a diferença. O mago mostra um poder muito grande de livre-arbítrio, de criação, liberdade para criar, mas ele também exige muita força interna para que você consiga ir para o próximo passo, para a próxima fase. Só que tudo começa aqui, ó. O louco, ele tá na beira de um penhasco. Eu tô falando para alguém se jogar? Jamais! Mas para você se jogar nos seus abismos internos. Percebe que é muito mais profundo do que parece? E quando você sai dessa superfície, quando você entende que o tarô ele fala não só sobre o seu dia a dia, sobre as questões do seu dia a dia, as pessoas, os relacionamentos, o trabalho, o dinheiro, quando você vai mais profundo disso, você vai vendo que, cara, ele tem muito mais a te oferecer. Às vezes você pode ouvir isso e falar assim, mas aí eu vou utilizar o tarô para o meu poder, achar que isso é uma coisa muito prepotente. Só que o tarô, ele também é parte de nós, não existe nada fora, tudo faz parte do todo, você é parte do todo. É por isso que você tem esse poder, é por isso que eu digo que a gente às vezes pensa assim, mas aí eu estou interferindo no outro, não existe o outro. Entende? Quando você entender que não existe o outro, na verdade o outro e como ele vai agir é uma percepção sua, é uma projeção sua. Se a sua projeção estiver saudável, suas criações serão saudáveis. Se a sua projeção não estiver saudável, tudo aquilo que a gente começa vai para o número 2 aqui na sacerdotisa. E quando a gente tem o número 2, a gente tem o contato com o meio externo. Aquilo não vai ser bem aceito. E aí você acha que é o outro que não está te aceitando, que é o outro que está fazendo pouco caso das suas criações, que é o outro, é tal coisa, é situação climática, é isso, é aquilo outro, mas nunca é você. Só que quando a gente pega essa autorresponsabilidade, é aí que está o poder, é aí que está tudo. Porque quando a gente tenta controlar, significa que a gente não confia no nosso taco. Então é o nosso relacionamento com a gente mesmo que precisa ser revisto, percebe? Qual é o seu medo de ficar aqui na ponta do abismo? Você não vai dar conta? Você não confia que você vai dar conta de passar por ele? Sem se jogar de repente? Você precisa ficar olhando tanto tudo? Por quê? Será que não é uma falta de confiança interna que está aí dentro? E aí eu percebi, por que o meu ego gritou tanto quando, você chega lá no alto do maior patamar e você tem que voltar pro louco? Porque o meu ego não aceitou que a gente tem que soltar, porque o poder não é nosso. Quando o meu ego percebeu que, o poder não é meu, eu chegar aqui no mundo, não é do meu ego, não é a Maiara que chegou, sabe? É entender que eu sou apenas uma peça do todo, eu sou uma gota no oceano, mas eu também sou importante para movimentar esse oceano, percebe? O poder não é meu, a criação não é minha, não é desse ego, desse avatar, é do todo. Quando a gente começa a entender que a gente está fazendo um projeto novo para contribuir com o todo, para contribuir com as pessoas que na verdade são partes de nós, tudo começa a florear, tudo começa a acontecer. Quando não existe mais eu versus o outro, o mundo se torna uma viagem
gostosa, divertida para chegar até aqui. Deixa de ser um negócio de que eu preciso controlar, porque se eu não controlar, não vai sair do jeito que é legal, porque eu preciso estar no mundo, porque eu preciso ser bem visto, bem vista, porque eu preciso ter controle. Quem disse que o mundo é seu? Quem disse que o mundo é nosso? E quem disse também que o louco é você? Define quem você é. Você é muito maior que isso. E é isso que o tarô tá o tempo todo tentando te mostrar. Às vezes a gente cai aqui na torre, ó, que é uma queda do ego, a gente pensa assim, nossa, o destino está me fazendo mal, eu estou sendo castigado. Jamais, isso aqui é só um convite para você lembrar que você é a torre e ao mesmo tempo você é o raio. Percebe? O dia que você perceber isso, o dia que você perceber que existe uma centelha divina dentro de você, tudo vai mudar. Você não vai olhar mais para as coisas com ego. E não é porque você vai ser iluminado, nem perfeito, não. Mas é porque você vai conseguir ter uma visão mais ampla das coisas. Você consegue olhar de cima. Você consegue ser o observador, né? Porque o todo se dividiu em fagulhas, que são as centelhas divinas. E nós somos parte dessa centelha divina. Não é como se fosse um Deus lá do outro lado te castigando aqui na torre. É como se fosse você mesmo, uma versão maior sua, mostrando, nossa, meu avatar está indo para o lado errado. E por que a sua centelha colocou um avatar aqui? Justamente para experienciar. Vai viver, vai experienciar, erra mesmo, faz errado mesmo, depois você conserta, depois você vai criar mais oportunidades para você e para os outros. Seja essa abertura, falha sim, mas que dá movimentação para a vida. Nós estamos aqui para isso. No fim das contas, todas essas cartas, toda essa movimentação é para mostrar que a gente está aqui para sentir. Quando você começa a entender isso, aí você está pronto para soltar. E é aqui que a magia acontece. Faz o teste. Eu tenho certeza que em algum momento você vai sentir uma diferença, você vai sentir o que eu estou tentando passar aqui e você vai ver que sim, as coisas da nossa vida são muito importantes mesmo, mas elas são só frutos da sua essência, do seu relacionamento com a sua essência. E o tempo todo o tarô está tentando te mostrar isso. Como é que está o seu relacionamento com a sua essência? Isso vai mostrar todos os seus resultados. E quando você entender que os seus resultados não são só seus, que não são para o seu ego, para o seu avatar, mas são para o todo, aí você vai estar preparado para vivenciar o mundo várias e várias vezes. E não vai ter medo de voltar aqui para o louco, porque você vai saber que a gente está aqui só de passagem mesmo. A gente tá aqui para fazer a diferença pra gente mesmo também, tá, gente? Não é só pro outro, não. É pra gente, pra nossa evolução, pro nosso entendimento, para que o todo consiga se expandir cada vez mais em experiências inusitadas, diferentes, interessantes, nem sempre vitoriosas, nem sempre cheias de glamour, mas sempre muito peculiares. E quanto mais a gente estiver disposto a contribuir com isso, mais a gente vai estar preparado para vivenciar o impossível. Eu agradeço por você ter estado aqui comigo, espero ver você no próximo vídeo. Tô pensando em fazer um vídeo sobre diferenças entre arcanos maiores e menores, fora da parte de amor, pra gente falar num geral diferenças. Se for interessante para vocês, me avisa aqui. Teve um comentário falando para explicar melhor essa questão dos cenários dos arcanos maiores, por isso eu acho legal a gente falar um pouquinho mais sobre a diferença de arcanos maiores e menores. Me deixa saber aí nos comentários se é interessante para você, se vai ser contribuição. Eu espero ver você no próximo vídeo, tá bem? Até lá!